Agradecer a todos em nome da Microempa, né, pela participação, avisar que essa faz parte das capacitações coletivas do PIEX. Mês que vem a gente vai ter uma próxima, né, então já fiquem atentos, a gente vai convidar todo mundo ali pelo WhatsApp. E agora, se o Gustavo quiser aí dar o start, a gente já passa para o Carlos também. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quarta capacitação coletiva do ano de 2022, no programa PIEX. O PIEX está sendo implementado em Caxias, então, através da parceria da Microempa com a Apex Brasil. Nós temos, então, a perspectiva de capacitar 125 empresas durante esses 2 anos. Hoje, nós atingimos 64 empresas com termo de adesão assinados, né? Então, já passamos da metade do número de empresas aderidas, né? E queria agradecer a presença de todos, em especial do nosso palestrante, o Carlos, né, que vai nos brindar com as informações aí sobre financiamento para exportações, né, soluções financeiras e demais assuntos relacionados a soluções para o exportador receber e os valores do exterior, né, nos seus processos de exportação. Então, para introduzir o nosso palestrante, o Carlos é um profissional da área de câmbio e negócios internacionais, né? Ele é gestor de operações de câmbio e negócios internacionais e de relacionamento com instituições financeiras do exterior, com Banco Central e demais instituições relacionadas à área internacional bancária. É também responsável por contratação de operações de RMA SWIFT, desenvolvimento de operações estruturadas e controle comercial com clientes, ministra treinamentos de gerentes de negócios voltados à comercialização de produtos de trade finance, é responsável direto pelo desenvolvimento e implementação da área de operações de câmbio do Banco Sicredi em toda a sua complexidade técnica e operacional. Desta forma, acho que podemos, então, passar a palavra para o Carlos, né? Fique bem à vontade, Carlos. Depois, não sei se tu prefere que o pessoal faça as perguntas no final da apresentação, você pode ir te interrompendo, o que tu achar melhor, aí a gente vai seguindo. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu confesso que eu quase olhei para trás para ver se era eu mesmo que estava apresentando. Eu até queria ver se a Josi me mandava o link depois para eu mostrar para minha mãe, porque eu me senti especial com a apresentação aí. Muito obrigado. Gente, eu vou... o Gustavo falou em palestra, e isso é uma coisa... O Gustavo falou em palestra, eu acho bem relevante nós combinarmos que a gente está aqui, óbvio, para um momento de aprendizado, eu quero contribuir isso com vocês, mas um momento de troca, né? E além desse momento de troca, a gente vai ter um bate-papo assim de uma forma bem leve, e uma coisa que sempre que vocês tiverem aí alguma coisa para comentar, dúvidas, a gente vai ter um espaço no final, Gustavo, eu acho interessante, mas caso surjam alguma dúvida que vocês acham assim que seja bem relevante, eu sei que aqui no Zoom, embaixo, diz reaction, reações. Daí, ali naquelas reações, se vocês clicarem ali, tem o raise hands, que é o levantar a mão. Eu acho que assim até organiza a questão dos microfones e fica melhor para todos, tá? Mas como vocês acharem melhor, eu acho que assim, gente, esse momento de troca, e eu acredito, como o Gustavo falou, que se usa muito o termo palestra de forma adequada, mas a gente vem aqui para um momento de troca, não sei, sem essa formalidade. Eu acho que dessa forma as coisas elas ficam mais leves, que elas ficam mais tranquilas e a gente consegue dar um bom andamento para o nosso bate-papo. Gustavo, eu falei que eu ia colocar uma tela para apresentação, mas eu nem vou botar minha tela de apresentação aí, viu? Já fui muito bem apresentado. E o meu papel aqui, gente, o grande papel é conseguir transmitir para vocês, técnicos que estão aqui. Eu acredito que além de técnicos aqui, quem está com a câmera aberta, eu estou vendo o Thiago Stephens. Ei, Thiago, tudo bom? Thiago Azevedo, não sei se vocês são técnicos também, mas eu gosto muito de falar com a questão da ponta, quem realmente está vivendo esse processo de transformação. Hoje, o Gustavo falou que eu faço um trabalho dentro do Sicredi, mas eu também trabalho da porta para fora, visitando associados da cooperativa, prospectando negócios. Então, os negócios eles acontecem da porta para fora.
Então, eu quero adotar uma linguagem que fique claro para todos, não tem uma linguagem que seja uma linguagem pesada, difícil, que seja uma coisa que fique bem claro, que nós possamos quebrar um paradigma, que eu vejo que é uma coisa que se tem aqui hoje, né? Quando eu falo que se tem aqui hoje, não especificamente na sala, eu comecei a compartilhar minha tela, está aparecendo aqui para vocês, dei um ok ali, e quebrar um paradigma, gente, que a gente tem que as instituições financeiras são inimigas. O pessoal não tem isso. O pessoal que está com a câmera aberta, levanta a mão, assim, pode ser até de forma tímida, se não sente que muitas vezes o pessoal acha que as instituições financeiras são inimigas da população, que joga num outro time. Vamos lá. Eu vou trocar uma ideia com vocês para a gente avançar nisso, tá? E poder quebrar esse paradigma. Eu sei que as pessoas falam que banco é inimigo, mas inicialmente eu vim aqui falar de vocês, com vocês, o Gustavo já me apresentou, né? Eu vou falar um pouco sobre o Sicredi, não é propaganda institucional, mas vai ajudar a quebrar um pouco esse paradigma, tá? Falar sobre câmbio e negócios internacionais em suas definições, quais os papéis da instituição financeira no processo de negócios internacionais, e esse é meu grande objetivo aqui com vocês. As empresas que estão começando a exportar através do programa, elas já conseguem, mesmo antes de fazer as suas exportações, iniciar o relacionamento com a sua instituição financeira de sua preferência e entender o que ela vai precisar disso. Porque muitas vezes o exportador está já fazendo essa negociação e não tem de forma clara o que vai precisar dessa instituição. Então, a gente vai quebrar um pouco esse tabu aqui. Eu vou falar sobre as soluções financeiras para o exportador. Aqui tem uma pequena ressalva que são pessoas que já estão fazendo, exportando e tem um certo fluxo de exportação em grande parte dessas linhas. E os pré-requisitos que a gente tem hoje vigente, adotado pelas instituições financeiras para vocês utilizarem esses serviços quando vocês começarem a exportar, tá? Eu falei sobre instituição financeira e acompanhei, Gustavo, em outro momento, um debate do pessoal falando que o câmbio, que as instituições financeiras, e, gente, vamos lá, quando a gente falou de Sicredi, aqui eu estou no mesmo barco que vocês, a gente está remando junto, porque a gente é uma cooperativa de crédito, que é diferente de um banco. Então, uma cooperativa de crédito entende que a cooperativa é forte quando os associados são fortes, quando os donos da cooperativa são fortes. Então, para vocês terem ideia, no último ano, eu vou passar um dado bem específico de Caxias e Sinos, tá? Nós temos um cálculo que nós realizamos, que nós vimos, gente, que os nossos associados economizaram 100 milhões de reais em despesas bancárias. Para vocês terem ideia, o dinheiro que iria para uma instituição financeira em São Paulo ficou em desenvolvimento da região, e além do desenvolvimento da região, no bolso dos nossos associados. Então, eu acredito que isso é interessante, né? Nós investimos muito em causas sociais, em educação financeira, em público rural, e vamos lá, eu não sei a percepção de vocês, porque em Caxias as cooperativas elas são fortes, mas geralmente quem é que achava aí que Sicredi é só agro? Alguém já pensou nisso? Quando falou câmbio Sicredi, o pessoal às vezes tem até uma estranheza, porque acredita que o Sicredi ele é uma instituição muito relevante, mas em questão de agro. E nós hoje somos uma cooperativa com todos os serviços disponibilizados por instituições financeiras, nós temos à disposição também. Gente, vamos lá. Qual que é o grande papel de uma instituição financeira num processo de exportação? Tá? O mais popular deles é o câmbio, né? O pessoal, às vezes, gosta de fazer definições muito complexas para coisas simples. Eu sou uma pessoa que tento ter a linguagem mais simples e sempre falar com exemplo. Eu acho que se a gente fala com as coisas com exemplo, o nosso cérebro ele aprende de forma mais objetiva, simples, e ele entende realmente o que é e aquilo grave, né? Quando eu ia explicar processo de câmbio para as pessoas da cooperativa lá, o pessoal tinha muito termo técnico e acadêmico. Mas vamos lá, vamos entender uma coisa. O carro, um automóvel, ele facilita na nossa locomoção. É ou não é verdade? Ele adiciona velocidade na nossa locomoção, um automóvel. Quando a gente vai pegar no carro, o carro auxilia na velocidade. Quando a gente precisa trocar a velocidade de um carro, onde é que a gente vai? Vai aonde?
no câmbio. Não tem ali as velocidades do carro. Uma instituição financeira, ela te apoia ela faz, o papel dela é lidar com dinheiro. O que uma instituição financeira pode te ajudar na troca do dinheiro? Tu vai aonde? Assim como no carro, no câmbio. Então, essa é a melhor definição de câmbio. O câmbio é um ambiente de troca, tá? Eu não sei se é popular em todas as regiões, porque até o Gustavo estava me falando que o José é de Erechim, né? Eu não sei se isso é um ditado de todo o Rio Grande do Sul, mas algumas pessoas mais antigas, quando ia trocar uma coisa com alguém, não falava, vamos cambiar tal coisa. Estava cambiando ali com ele, trocando. Então, o câmbio, por definição, é a troca da moeda de um país pela de outro, com base em uma taxa de câmbio. Como é que funciona isso, tá? Funciona assim, vocês vão fazer uma exportação. Vamos dar um exemplo, para a Europa ou para os Estados Unidos. Popularmente no Brasil, tá? Até para vocês saberem, em mercados emergentes, tá? Geralmente, se vocês estiverem no mercado que vocês forem exportar lá fora, que seja um mercado emergente, um país em desenvolvimento, para usar um termo mais popular, que não tem uma economia tão consolidada, geralmente se usa como padrão a moeda dólar para vocês fazerem a comercialização para o exterior. E na União Europeia, né, se usa o euro nas comercializações. Alguns países do leste europeu, mesmo que não que sejam países assim tão desenvolvidos também, eles não vão usar dólares, porque eles estão na Europa, então eles vão usar euros ali, né? E como é que funciona isso? Você vai fazer uma venda, eu achei muito bom, Gustavo, e o restante dos participantes, uma vídeo que eu participei com vocês aqui mês passado de como fazer a precificação, onde estava se falando vários termos, até com a questão falou-se um pouco sobre câmbio nisso, eu achei muito relevante o conteúdo que foi colocado. Então, assim, você vai utilizar basicamente o dólar. Imagine comigo, esse dólar ele vai chegar para o Brasil. Hoje, no Brasil, a gente estava falando isso um pouco antes de nós iniciarmos sobre a PL nova de câmbio, que foi publicada em dezembro do ano passado, que vai fazer algumas alterações à nossa legislação, mas hoje, como é que funciona? Vocês vão receber dólares, tá? Vamos trabalhar com um exemplo de 10 mil dólares. Fizeram uma venda de 10 mil dólares e vai chegar para o Brasil. O Brasil, a moeda corrente, a moeda da nossa economia é reais. Vocês não conseguem pegar esses dólares e pagar a energia elétrica da empresa de vocês. Vocês não conseguem pagar um fornecedor em território nacional em dólar. Nós teríamos que pagar em reais. E o câmbio é a conversão dessa quantidade de dólar que chegou para vocês por meio do que nós chamamos de OPRE, que é o termo técnico utilizado no mercado. Vocês receberam uma ordem de pagamento registrada em moeda estrangeira, por isso que é OPRE. Então, como é que vai funcionar isso? Por que acontece a entrada de dólares no Brasil? Ele decorre da internacionalização do comércio. E esse é o grande objetivo do PEX, transformar as empresas a expandir em negócios intrafronteiriços, como nós chamamos, né? A fronteira não ser o município, não ser o estado, não ser o Brasil, e abrir a área de comercialização e o poder de venda das empresas. Então, imaginem comigo, se teve essa internacionalização, os outros países não têm reservas de reais. Eles precisam mandar ou em dólares ou basicamente em euros, em países da Europa, o dinheiro para cá. Esse dinheiro, ele vai ser recebido, como eu falei para vocês, através de uma OPRE, uma ordem de pagamento registrada no exterior, e aí vocês vão ter que converter essa moeda em moeda nacional. Aí, geralmente, vocês vão encontrar uma taxa de câmbio. O que é uma taxa de câmbio? Ela sempre leva em consideração uma paridade de moeda. Como assim, gente? Eu vou sempre falando para deixar as coisas de uma forma um exemplo bem claro. Por que paridade? Paridade remete a par, a duas. O que é uma paridade de moeda? É, por exemplo, o dólar que tu tem com o valor frente ao real.
uma paridade, o valor do dólar frente ao real. Quanto que dólar vale em reais e quantos reais tu precisa para comprar um dólar. Por isso que se fala paridade, são duas moedas, e o valor do real frente ao dólar, ou do dólar frente ao real. Ficou claro isso para vocês? Vocês precisam de mais alguma explicação? Fiquem à vontade em levantar a mãozinha, se tiverem. Quem entendeu, dá um positivo aí para mim. E vendo, né, esse acompanhamento de vocês, para ver se vocês não dormiram também aí, né, porque o pessoal está com jaqueta, de repente, na região que vocês estão, tá mais friozinho aí, eu não quero dar sono em vocês, não. A gente vai estar num bate-papo aí animado. Bom, entendendo o que é câmbio e como a instituição financeira pode colaborar com vocês, o que vocês precisam de uma instituição financeira para que vocês possam receber essa moeda. Elas vão ajudar vocês em duas coisas. Elas vão ajudar vocês na definição de um canal bancário. O que é um canal bancário? Vamos dar um exemplo aí, com uma coisa muito popular e que nós também estávamos falando antes. Chave Pix. A chave Pix, tu não cria um meio de pagamento para te receber dinheiro de outras pessoas. Tem pessoas que têm uma chave Pix com CPF, com CNPJ, com celular, com e-mail, né? Com dados que identifiquem vocês. Quando vocês vão receber recursos do exterior, vocês devem colocar na fatura, na invoice, o canal bancário, onde a pessoa que está transacionando está transacionando com vocês, o canal bancário que vocês vão receber esse recurso. E como é que funciona esse canal bancário? Nós ainda não temos o Pix internacional, né, Gustavo? A gente estava falando sobre isso. Mas o que vai ser esse canal bancário? Vai ser o endereço no sentido de identificação da conta de vocês para que a pessoa possa remeter o recurso. Eu estou usando a critério de exemplo, não é isso, mas como se fosse a chave Pix internacional de vocês, a identificação de vocês da conta para que possa receber esse recurso. Bom, como é que funcionava isso há muito tempo? Eu digo muito tempo, gente, até para a gente entender o que a gente vive hoje, projetar o futuro, a gente tem que conhecer o passado. Antigamente, cada país tinha um jeito de fazer isso e era uma confusão de fazer uma transferência. Aí, o primeiro avanço que se teve foi a identificação por meio de IBAN, que é uma sigla de uma identificação. Quando surgiu o IBAN, a ideia era que ele fosse uma espécie de chave Pix. Porém, como ainda tem muitos países em desenvolvimento diferentes, geralmente nós utilizamos a constituição do canal bancário com o endereço remetido pela instituição financeira. Como é que vai funcionar isso na prática, para vocês terem ideia? Na prática, ele vai funcionar assim. Tu vai chegar na tua instituição financeira, que é a instituição parceira, né? E vai dizer para eles que tu precisa constituir o teu canal bancário para te fazer a tua exportação e receber isso. Bom, eles vão provavelmente gerar o teu código IBAN, essa instituição gera, que é uma combinação do teu CNPJ com os teus dados da conta no Brasil e gerar, tá, o teu código IBAN. Além disso, eles vão ter que informar o banco correspondente deles. Vocês estão conseguindo acompanhar ou está muito confuso? Se está conseguindo acompanhar, faz um joinha aí para ver se eu já não estou muito longe, se vocês estão conseguindo acompanhar. Vamos lá. Como é que vai funcionar isso? Imagina assim, como que as instituições financeiras transacionam? Hoje, quantas instituições financeiras devem ter no mundo? Muitas. Nos Estados Unidos tem estimativa, gente, só para vocês terem ideia, tá? Aqui no Brasil a gente vive uma espécie de monopólio das instituições financeiras, onde tem 5, 6 instituições que concentram mais de 70%, em torno de 80% da movimentação de recursos no Brasil. Porém, só nos Estados Unidos tem em torno de 1.000 instituições financeiras. Óbvio que bancos maiores, sólidos, como bancos de cidades, bancos menores, né? Então, assim, imagina se todas as instituições, para transacionar entre elas, tivessem que abrir uma conta em cada instituição do mundo
para poder enviar e receber recursos através dessas instituições? A confusão que seria. Então, geralmente, as instituições, elas pegam os bancos, os maiores bancos, os bancos globais, né? E todas as instituições abrem contas nesses bancos globais. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo que o Bruno está transacionando com o norte-americano, tá, Bruno? E ele tem um banco, que ele é um banco menor lá, que ele vai te pagar. Provavelmente, tá, esse banco não vai ter conta na instituição aqui para fazer essa remessa direta. Então, existe os grandes players, essas instituições que se internacionalizam, as próprias instituições abrem conta nesses bancos, para quando, por exemplo, o Bruno recebeu o recurso que foi remetido do exterior e não se tem um contato direto, Bruno, esse banco remete para esse parceiro internacional que vai remeter para o favorecido. Vocês entenderam? Para aí se ter um elo completo. Então, por isso que é importante vocês definirem no canal bancário, a instituição fornecer, o banco intermediário dela. E na próxima tela eu vou explicar por que isso, porque isso reduz custo para vocês, para essa transação. Vamos lá, gente. A gente entende que quanto menor o custo na ponta final, mais eficiência se tem financeira dentro da empresa. Então, não adianta só vocês informarem o IBAN, que é a identificação da conta de vocês, se vocês não informarem o banco intermediário. Porque pode ser que esse banco não tenha um relacionamento com esse, vocês entendem? O banco que está remetendo o recurso não tem um relacionamento com o banco favorecido, e aí esse processo, ele é impossível de acontecer? Não, ele só se torna mais oneroso. Então, vamos lá, vamos entender. O banco ele vai te fornecer o canal bancário completo. Nesse exemplo, eu vou até para vocês entenderem de uma forma prática, vamos considerar o Sicredi como exemplo. Suponhamos que o Bruno ele é associado do Sicredi, tá, Bruno? O que vai acontecer? O Bruno ele vai pedir o canal bancário para o gerente de relacionamento dele. O gerente de relacionamento dele vai pegar, nós temos um programa que se chama calculadora de IBAN, que nós botamos os dados da empresa do Bruno, geramos o dado dele, daí a gente pega as informações com a moeda que ele vai receber, para ver qual banco intermediário que eu vou indicar. Tendo essas informações, eu entrego para o Bruno um papel timbrado do Sicredi, como nós fazemos aqui, é um processo interno, mas as instituições, eu já trabalhei em outros 2 grandes players nessa área, para te ter o teu canal bancário. O Sicredi utiliza o Citi, né, para recebimento em dólares. O Citi ele é um banco global, todo mundo conhece o Citibank. E para euro nós utilizamos o Commerce Bank. Ah, Carlos, isso não é relevante eu saber como exportador? Gente, olha só, eu acredito que quem tem informação domina a situação. E muitas vezes, eu vou falar para vocês uma situação que dentro do sistema bancário como funciona. Negócios internacionais e câmbio é uma área bem específica. Não são todas as empresas que fazem. Então, até mesmo os gerentes de relacionamento, muitas vezes, de diversas instituições financeiras, não têm esse entendimento pleno que eu estou passando para vocês. Então, mesmo sendo uma coisa técnica, que eu acho que é válido, é interessante para vocês mensurarem se o serviço de vocês está de qualidade. Porque daqui a pouco tu precisa mandar o canal bancário para o cara te fazer o pagamento. Tu fez todo o PayEx, o programa de capacitação, feliz, começou a exportar, né? Venceu todas essas barreiras, tá tudo dando certo, chega na hora de tu receber, que é o final, que é a parte que tem que estourar champanhe e não dá certo, vocês entendem? Então, por isso que é importante ter esse conhecimento, que é dominar essa situação, até para vocês mensurarem se está tudo certo e se o atendimento está correndo de forma correta. Vamos lá. O que a instituição financeira vai ter com vocês, tá? Exportadores, vínculo e contato direto. As instituições financeiras, elas têm que editar, por norma cambial vigente, um contrato de câmbio, com uma identificação, isso é registrado no Banco Central, esse contrato de câmbio, tá? E para dizer como que foi essa conversão dessa moeda. Vocês entenderam? Tem que ficar tudo descrito num contrato de câmbio. Então, as instituições financeiras, elas geralmente têm uma tarifa de edição de contrato de câmbio, que é esse serviço que eles vão prestar para vocês. E eles vão estar apoiando vocês na negociação de compra dessa moeda ofertada. Alguém tem uma dúvida até agora? Posso avançar para exemplificar isso? Tudo certo? Gustavo, quer fazer alguma contribuição? Tá tudo certo?
Tudo certinho, Carlos. Por enquanto não temos nenhuma pergunta. Tá bem tranquilo, pode seguir. Maravilha. Gente, vamos lá. Já aproveitei para tomar uma aguinha aqui. O que é interessante vocês atentarem, tá? Custos de contrato de câmbio. A gente tem que entender que quanto mais as coisas se popularizam, mais acessível elas ficam em tudo. E quanto mais oferta tem, né, geralmente cai o preço para as coisas. É ou não é verdade? Se a gente falar de oferta e demanda e inflação, um dos grandes causadores do aumento de preço é restrição na oferta. Onde tu tem uma pessoa que faz uma oferta só, geralmente o preço é muito alto. Então, para vocês terem ideia, quando eu comecei a trabalhar no mercado em 2008, no mercado de câmbio especificamente, antes eu fui gerente de negócios em uma agência de rua, né? Uma tarifa de edição de contrato de câmbio de uma outra instituição que eu trabalhava era $150 para editar um contrato de câmbio. Vocês imaginem isso, gente, $150. Nós tínhamos pessoa que recebia, Gustavo, um valor pequeno e falava assim, eu nem sei o que eu vou fazer com esse dinheiro, que a tarifa é mais da metade, não vale a pena eu fechar isso, eu vou mandar de volta. Daí o banco fala, não, para mandar de volta eu te cobro tanto, para devolver a ordem. Então não tinha muita escapatória. Se não quer 150 para nacionalizar, é 150 para devolver para a pessoa. Mas hoje, gente, inclusive a PL, Gustavo, de câmbio, ela tem uma situação que as corretoras, elas vão começar a poder entrar mais forte nesse mercado e vai expandir o ticket que elas vão fechar. Então, a estimativa que a gente tem é que ainda nos próximos anos, com o avançar disso, fique cada vez mais barato. Hoje, como é que funciona no mercado? Tá? Eu vou dar um exemplo prático. Hoje, a cooperativa Sicredi, ela é parceira da Microempa, né? Como entidade, tá, Gustavo? Então, quem hoje, por exemplo, tá, é parceiro da Microempa, é associado à entidade, a tarifa de edição de um contrato de câmbio não é $150, é $20. Né? O Sicredi nunca praticou $150, tá? A gente cobra uma tarifa bem menor que isso de edição de contrato de câmbio, tá? Bem menor mesmo, tá? É menos da metade desse valor o quanto que a gente cobra. Só que para a Microempa e outras entidades, como o José estava falando, que se busca parceiros e entidades, né, José? Para o desenvolvimento do PX, a gente tem o benefício de uma tarifa de $20 por edição de contrato de câmbio. O mercado geralmente cobra isso, tá, gente? A gente vai ver, assim, instituições que cobram R$200, R$220 como mais normal, né? R$150 como normal hoje, um valor normal, e a gente tem um valor que com o dólar de hoje daria menos de R$100 para fazer um contrato de câmbio. Porém, uma coisa, gente, que o empresário não se dá por conta na hora de utilizar o serviço bancário é a negociação da compra da moeda. Aí que está o grande porquê que eu quero falar para vocês. Pensem comigo, tá? Isso é muito comum no ambiente bancário, a gente se deparar com isso. A pessoa pega e fala assim para mim, Carlos, eu não pago edição de contrato de câmbio. Me flexibilizaram. Gente, vamos lá, a empresa de vocês, hoje, se ela dá serviço de graça, ela consegue se manter ativa? Qual que é a percepção de vocês? O Tiagão que está que eu acredito que não é técnico aí. Se tu resolver distribuir teu produto e teu serviço, Tiago, como é que fica a saúde financeira da empresa? Dá de graça, fica boa ou fica ruim? Sempre dizem, né, gente, que alguém paga o jantar, é ou não é verdade? Alguém paga a janta. E como é que funciona isso geralmente, tá? Na negociação da compra da moeda. Vamos entender que é assim, quando a moeda chega no Brasil, esses dólares, eles ainda são dólares, eles são uma OPRE, lembra a ordem de pagamento registrada do exterior, que está ali, em stand-by, esperando que vocês liguem para a instituição ou acessem o sistema e convertam ela em reais. Porém, nessa conversão, onde se tem uma taxa cambial, isso aí geralmente a gente vê o William Bonner dizer no Jornal Nacional, né? O dólar comercial está tantos reais. Então, na Rádio Gaúcha, a gente escuta falar nisso, né? O valor do dólar é a variação do dólar. A gente tem hoje, e eu quero explicar para vocês, um sistema de câmbio flutuante sujo, né, Gustavo? Vamos chamar de sujo, assim, talvez, que é como o mercado fala.
mas o nome correto é câmbio flutuante intervencionista. É como se tem no mercado. O que é um câmbio flutuante? Pela oferta e demanda dos dólares que chegam no Brasil, se tem uma variação durante o dia de quanto vale o dólar. Não sei se vocês acompanharam, o pessoal fala, hoje o dólar caiu 1%, hoje o dólar subiu 1%. A principal contribuição disso, geralmente, é a taxa de juros de um país e a oferta e a demanda, o quanto que está entrando dólares e saindo dólares de um país. Eu não vou falar todas as vertentes e dizer isso, senão é um encontro aqui, Gustavo, que a gente teria que fazer, que daria mais ou menos umas 4 horas para a gente discutir alguns tópicos de como funciona a variação cambial no Brasil, né, Gustavo? Se a gente fosse abordar isso aí. São tantos fatores que contribuem, vamos falar para basicamente os principais. Como assim? Se a taxa de juros do Brasil está muito alta, o investidor lá estrangeiro, ele traz dinheiro para o Brasil para rentabilizar esse dinheiro dele, porque nos Estados Unidos a taxa de juros é próxima de 1%, e aqui a nossa taxa básica de juros na economia já está em patamares de quase 12%, em torno de 12%. Então, se está entrando dólares aqui, porque o juros está alto, está entrando bastante dólar, o dólar começa a cair. E o real começa a se valorizar frente ao dólar. Quando a nossa taxa básica de juros ela dá uma recuada em setores, em alguns momentos da economia, ou o investidor estrangeiro se vê ameaçado, ele acha, não, o Brasil está em crise, o Brasil não está legal. Ele pega e tira o dinheiro daqui e remete para o exterior de volta. Volta esse dinheiro. Para vocês terem ideia, tem uma estimativa que no primeiro trimestre desse ano entrou 90 bilhões na nossa economia, tá? De dólares de divisa direta, além de saldo de balança comercial. O que vocês ouviram falar do dólar nesses últimos meses? Ele não caiu? Um pouco? Deu uma recuada? Porque entrou muito mais dólares porque a nossa taxa básica de juros da nossa economia subiu. E além disso, gente, existe outro país emergente que os investidores lá fora tiraram dinheiro e trouxeram para o Brasil, realocação de recursos, por uma instabilidade da economia, que é o que a gente está vivendo hoje. Leste europeu hoje não está em total instabilidade lá? A gente não está vivendo um momento de conflito? Então, o investidor estrangeiro que tinha dinheiro no mercado emergente da Rússia, ele tirou esse recurso e teve que realocar em outros países. Um dos preferidos, inclusive, apontado por diversas instituições financeiras como boa opção de investimento foi o Brasil, tá? Porque os outros países como Argentina, México, têm uma situação um pouco diferente que a nossa atualmente da economia, e o Brasil estava como mais favorável. Então, isso fez com que o valor do dólar baixasse aqui. Então, o dólar ele vive nessa flutuação, por isso que a gente fala câmbio flutuante. Gustavo, eu não sei há quanto tempo tu trabalha com Comex, mas pelo que a gente falou, bastante tempo, eu não sei com exatidão, né? Tu chegou a pegar a taxa de câmbio publicada no jornal ou não? Sim, mas é melhor nem comentar muito, né? Porque ainda da época das guias de importação e exportação datilografadas, né? Em 7 vias carbonadas e tudo mais, né? O pessoal... Ô, Gustavo, lá tinha uma pegadinha quando comecei a trabalhar que o pessoal pediu para te tirar xerox lá da folha carbonada. Acabou a folha carbonada, tira xerox lá, eu sou desse tempo aí também. O pessoal pedia nos bancos, gente, quando a gente não tinha toda essa digitalização, era feita circulares, quando eu comecei a trabalhar com o banco. Então, era uma carta que tu fazia e mandava e chegava nas agências uma circular, né? E daí a gente pedia um envelope redondo, Gustavo, para fazer circular, sabe? Para mandar uma circular. Eram as pegadinhas que tinham lá no banco, quando eu comecei a trabalhar com isso. Mas, gente, vamos lá. O que eu quero dizer para vocês nesse sentido de negociação de compra da moeda? Vocês entendem que quando vocês recebem dólares, vocês têm dólares e querem trocar para reais, vocês são ofertantes da moeda estrangeira na economia brasileira. Vocês entendem isso? Vocês estão ofertando a moeda. Então, o que a instituição financeira precisa fazer? Ela precisa comprar essa moeda de vocês, o dólar, e negociar ou na tesouraria ou fazer a intermediação entre quem está fazendo uma importação. Porque o importador ele precisa comprar dólares para remeter para o exterior. Ficou claro para vocês isso? Então, uma instituição financeira vai fazer a intermediação entre os importadores e os exportadores e vai estar comprando e vendendo dólar a mercado.
Como é que vai funcionar isso? Eles vão estar ofertando para vocês uma taxa cambial. O que é uma taxa cambial? É o quanto que em dólares e reais eles vão estar pagando para cada unidade de dólar que vocês tiverem. Vamos trabalhar com um exemplo aí, tá? Ô, Tiagão, eu não quero que tu ache que é uma coisa pessoal, mas eu acabei te usando como exemplo antes, eu vou usar de novo, tá, parceiro? Tu tá com a câmera aberta aí. Ô, Tiagão, digamos que tu fez o PX aí, empolgou, começou a dar certo, tu fez uma exportação de 100 mil dólares. O que tu acha, bom ou ruim? Bacana, né? Bah, 100 mil dólares, uma venda boa. O Thiago ele vai ser um ofertante desses dólares. A instituição financeira vai intermediar isso como papel de uma instituição. Ele vai comprar esses dólares e vai ter essa posição em dólar, vai vender para importador ou vai zerar geralmente com a sua tesouraria. Algumas instituições que têm centros, como por exemplo centrais que tu liga, elas já zeram direto a mercado. E ele vai dizer o quanto que ele te paga. Vamos dar um exemplo, tá? Por que as instituições financeiras muitas vezes não te dão com exatidão o quanto tu vê que está o dólar naquele momento num site de pesquisa? Porque ela tem que juntar uma quantidade significativa de dólar para fazer essas zeragens com tesouraria ou vender mercado. Ela não consegue pegar os teus 10 mil dólares e já zerar com tesouraria ou vender mercado, ou não tem exatamente naquele mesmo momento um importador que precisa de 10 mil dólares. Vocês entenderam? Por isso que se tem uma pequena variação técnica do valor do dólar, que vocês acompanham. Por exemplo, quem tem aplicativos de corretagem, tu já vê o dólar futuro e o dólar balcão ali, o quanto está sendo negociado, né? Mas, gente, vamos lá. Muitas vezes o principal custo do exportador não é a tarifa de contrato de câmbio. Deixa eu contar um caso para vocês. Eu fui visitar uma empresa em Caxias aí, Gustavo, na Mercopar. Nós temos geralmente um stand, né? A cooperativa tem um stand na Mercopar e nós visitamos os nossos associados que estão expondo lá também. E eu fui falar com ele e falei, foi bem na minha chegada no Sicredi, quando o Sicredi começou a investir em negócios internacionais. Eu fui falar com ele, eu falei, eu vim aqui me apresentar, o gerente da conta me apresentou, né, o responsável pelo desenvolvimento de negócio internacional na cooperativa, eu falei com ele, não, tudo bem, eu quero vir aqui me apresentar, eu quero entender um pouco da tua operação para mim poder te ofertar algo interessante, né, e ele falou, Carlos, hoje eu pago R$50, ele falou, se eu não me engano, na tarifa de edição do contrato de câmbio. E pelo que eu vi, a cooperativa lá dá mais ou menos 100. Então, por isso que eu fecho com outra instituição. Gente, eu estou dando um exemplo, não é merchan, tá? Eu só quero que vocês entendam a situação como um todo. Ali na frente vai fazer sentido. Eu falei, nossa, ótimo, né? Mas esse é um dos custos, né? Tu tem fechado o câmbio ultimamente? O quanto que tu sente de diferença de câmbio nisso? Ele, não, eu sou fidelizado numa instituição financeira, eu acho legal isso. Eu falei, ótimo, eu também concordo, mas vamos dar um exemplo, gente. Vou usar o Thiago de exemplo de novo. Thiagão, hoje, imagina que na tua empresa tu tivesse só um fornecedor de matéria-prima para o teu produto. Eu acho isso muito negativo. Tu não acha negativo? Por quê? Cara, se esse cara não conseguir te atender, a tua empresa para. Hoje, se tu não tem hoje, se sobe o preço e tu não tem nenhum contato com o outro, tu não tem nem como ver se está barato ou caro. É ou não é verdade, Thiago? Por quê? Porque tu só tem um fornecedor, tu não tem uma outra opinião. Tu não consegue ver se é bom ou ruim, porque tu só tem uma ideia. Eu perguntei para ele, o que tu sente lá do pagamento do dólar? Ele falou, me pago em 2 dias. Eu falei, não, pagar em 2 dias é um movimento normal, né? Quando tu vende lá, 2 dias está acreditado na conta. Mas me dá o teu último contrato de câmbio que tu fechou e eu vou ligar aqui para o Luiz, Gustavo, para o Luiz Mendes. Eu vou ligar para o Luiz lá em Porto Alegre para me ver quanto que estava naquele dia as nossas negociações. E eu não vou ver a melhor, eu vou ver a minha melhor e pior compra, né? Porque durante o dia varia. Gente, olha só, ele tinha uma exportação, Gustavo, de 100 mil dólares, em torno disso, tá? Num volume fechado.
A minha pior taxa do dia, Gustavo, para a taxa dele dava uma diferença de 6 centavos. A instituição financeira cobrava dele R$50 só para fechar contrato de câmbio, só que ele teve um custo, gente, de R$6.000 em diferença cambial. Vocês entenderam a importância de vocês entenderem isso, para que vocês tenham consciência na hora de fazer uma negociação? Para que vocês... Imagina, Gustavo, isso pode ser impactante na saúde financeira da tua operação. Tu pode decorrer da margem de lucro ou prejuízo se tu não ter atenção, enquanto foi creditado na tua conta. Então, isso é bem interessante de vocês dominarem, gente. Aqui, eu represento o Sicredi, eu represento o cooperativismo, mas eu quero falar para vocês que é sempre bom ter duas instituições financeiras. É sempre bom isso. Eu não vou levantar a bandeira do Sicredi e vender Sicredi para vocês aqui. Eu vim falar da realidade do mercado na porta para fora. Então, convido vocês para terem relacionamento com o Sicredi. Esse não é o objetivo disso, né? Eu vou falar um pouco aqui de algumas coisas do Sicredi. Mas ter duas instituições, ter parâmetro, ligar para duas instituições para ver quanto está a taxa. O que tu acha, Gustavo? Eu vi que tu abriu o microfone aí, eu acho que tu quer fazer uma contribuição. Não, com certeza, economizar $50 e perder R$6.000, né, na conversão não valeu muito a pena. Mas, enfim, né, que nem tu comentaste, tem que ter sempre essas possibilidades de mais de um fornecedor e verificar realmente o que está acontecendo, né? Eu acho isso bem válido, esse conhecimento, gente. Muitas vezes, talvez, nós, na cooperativa, nós trabalhamos com mesa posicionada, Gustavo, nós intermediamos entre importador e exportador. Então, geralmente, a nossa diferença cambial ela é na casa de 1 centavo, só para te ter ideia. Eu estou dizendo para vocês a ideia de custo, tá? Se o dólar está 5, te paga 4,99, um exemplo. Por quê? Porque é a velocidade que a gente tem de um acúmulo de uma moeda nessa variação e a venda para o importador. Então, não é que se tem um spread de 1 centavo. Como a nossa mesa é posicionada, a gente faz a intermediação, entende? De tempo em tempo a gente zera. Então, geralmente, na vida real, gente, uma mudança de 1 centavo, 2 centavos é algo convencional no mercado. Mas 6, 7 centavos, né, Gustavo, não é uma coisa muito convencional. Tem casos, gente, de empresas que tiveram mais de 10 centavos de custo. Imagina, R$10.000, Gustavo, nessa operação. Então, vocês tendo consciência disso, vocês conseguem mensurar o serviço como bom ou ruim. Isso é uma das principais dúvidas que as pessoas têm quanto à questão do papel da instituição financeira e o quanto que ela pode colaborar. Vamos lá, de forma bem simples, um review. Fornecimento de canal bancário para vocês receberem esse recurso do exterior. Ele vai ter que editar um contrato de câmbio para vocês. E além de editar um contrato de câmbio, como é câmbio, ele vai fazer a conversão da moeda. Show? É isso que a instituição financeira faz para fazer o atendimento para vocês. Vamos entender um pouco mais agora de outros tópicos. Gustavo, na outra apresentação, ele falou que era em torno de 1h30, né, Gustavo? Eu vou cuidar o relógio para não estender muito, tá, gente? Para não esticar muito a noite de vocês aí. O meu conteúdo, ele tem um conteúdo que ele teria para a gente discutir, abordar em exemplos, e até em coisas técnicas para muito mais, mas eu vou dar um pouco de velocidade aqui, ser rico em exemplo, uma linguagem bem simples para vocês, até para a gente abrir para pergunta depois, mas a gente vai viver as coisas bem na prática aqui, eu vou dar uma certa velocidade. Qualquer outra dúvida que as pessoas têm de forma redundante, muito e de forma recorrente, sobre essa negociação e o recebimento, tá? Uma dúvida que as pessoas têm muito é como funciona o sistema interbancário. Vocês já ouviram falar de Auer, de Chá, de BEM alguma vez isso, Gustavo? Quem começa a importar, de cada 10, 11 tem dúvida disso. Então, eu achei relevante trazer isso, explicar para vocês. Eu vi que falaram sobre isso também na parte de formulação de preço, né? Aqui para vocês, porque isso é um custo que pode ser da empresa de vocês também, mas eu acho bem relevante a gente explicar isso, até porque eu acho que eu acompanhei a apresentação, mas uma pessoa que não vive de câmbio, não entende isso, a gente pode ser mais claro e dar exemplos, tá? Vamos entender o que é o sistema interbancário, vamos lá. Lembram que eu falei para vocês que as instituições, elas usam um banco lá fora como banco intermediário, né? Esse banco intermediário, ele é banco, ele não é ONG.
Ele vai cobrar pelo serviço dele também. Então, tem despesas que a gente chama do banqueiro, vocês vão ver geralmente assim, ó, despesas descrito no extrato de vocês, ou numa formulação de preço de banco. Ah, despesa com um banqueiro lá fora, despesa com um banqueiro internacional, é como se fala geralmente isso, tá? Mas é o sistema interbancário. Quando tu vai fazer uma comercialização com alguém lá fora, tá? Que tu fez a fatura, que tu tem a invoice, descreve-se que tipo de despesa de banco intermediário vai ser adotada nessa negociação. Quais que são as 3 por padrão? Despesas hour, despesas charge, quer dizer, né? Ou despesas BEN, tá? Gente, vamos entender cada uma delas para vocês, ficar claro para vocês. Qual que é a mais comum hoje no Brasil? Despesas charge, despesas chá. É a mais comum. Estimativas mostram que em torno de 70% a 80% das transações, elas funcionam como chá hoje. O mercado usa essa sigla, SHA, chá. O que vai ser essa despesa chá? Vocês sabem que muitas vezes em uma técnica de negociação e formulação de preço, tá? Se eu quero vender, na prática é assim que funciona. Eu vou vender um carro para o Gustavo. Tá, Gustavo? Vamos dar um exemplo. Eu quero 40 mil no meu carro. Tá? Eu boto 40 como preço ideal. Se o Gustavo aceitar pagar 39, ele não vai me oferecer 39. O que o Gustavo vai dizer? Ele vai dizer, Carlos, eu te ofereço 38 no teu carro. Não é assim? Porque daí geralmente o vendedor fala assim, não, Gustavo, 38 para mim não dá. Vamos dividir isso e vamos fazer no 39. Eu abro mão de 1.000 e tu abre mão de 1.000 e a gente fecha negócio. Alguém já passou por isso numa negociação de carro? Teve essa barganha de preço aí? Cada um abre mão de um pouquinho para fechar negócio? Geralmente é assim que acontece. E a despesa shared é assim. Por que é shared? Porque tu que está recebendo o recurso e o cara que está te remetendo o recurso, o teu comprador lá fora, vocês estão de acordo para dividir o valor total de custo dessa transação bancária. Geralmente, quanto que é a despesa de um banqueiro lá fora? Tá? Para vocês entenderem. Gente, geralmente os preços são de 30 até 80 dólares. Geralmente é isso. Tá? Se vocês informarem só o IBAN, para ele não mandar o canal bancário completo com o teu banqueiro lá fora, ele vai pagar a tarifa do banqueiro que o banco dele lá de fora escolher para remeter o recurso. Isso acontece muito no Brasil, sabe, Gustavo, na prática. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Quem é que é o nosso garoto exemplo aí? Eu vou aliviar um pouco, tá, Thiago? Senão o pessoal vai achar que eu estou pegando no teu pé. Não é isso, mas obrigado pela tua participação e carisma aí, tá? Eu vou falar com o Alex agora, pode ser, Alex? O Alex está com a câmera aberta aí também, ele consegue fazer positivo e negativo. Alex, olha só, se tu pegar hoje, eu vou usar a cooperativa como exemplo, tá? E informar o teu canal bancário completo, com o teu IBAN, tá? O IBAN que tu tens, que foi feito para ti ali pela calculadora de IBAN, e o nosso banco lá fora, tu vai receber isso sem despesa de banqueiro lá fora. Não tem custo para ti. Por quê? Porque o Sicredi tem um convênio junto com o Citibank que no recebimento de dólares a gente não te cobra isso. Tá? Dependendo com o banco dele ou o valor, pode ser que o valor máximo que nós tenhamos que pagar, é nós que pagamos, tá? Não é que nós vamos te cobrar. O Citi cobra no máximo 30 dólares. Por exemplo, eu trabalhei em outra instituição financeira que também tinha convênio com o Citi, não é só o Sicredi, tá, gente? Eu não sou garoto propaganda do Sicredi, eu vim falar para vocês aqui do papel da instituição financeira e as soluções financeiras. A outra instituição que eu trabalhei antes de trabalhar no Sicredi também tinha convênio com o Citi em mesmos moldes. Se tu informasse o canal bancário completo com o canal do Citi, ou era isento ou era no máximo 30 dólares. Para te ter ideia, Gustavão, um associado nosso começou a se aventurar. Ele queria fazer uma exportação, ele não tinha nem radar ainda, Gustavo. E ele já estava negociando uma exportação. Sabe? Quando a pessoa não faz um PX, acontece isso, né?
Não tem esse trabalho de qualidade dos técnicos aí, e a chance de meter o pé pelas mãos é grande. E ele pegou, e daí ele foi aos trancos e barrancos fazer essa exportação dele, e o que aconteceu? Ele informou só o IBAN. A despesa de banqueiro dele foi $86, porque o cara remeteu por qualquer banco. E além disso, Gustavo, ainda tem imposto de renda, né, que se paga sobre esse serviço financeiro do banco lá fora, que é 15% de imposto. Então, ele teve um custo, gente, de praticamente, para vocês terem ideia, à época, R$500 só por não levar em consideração isso de sistema bancário e banco intermediário. Às vezes, eu li um livro que eu acho muito interessante, que diz assim, Gustavo, o óbvio precisa ser dito. Talvez seja óbvio para mim, para o Gustavo, para algum técnico que já tem uma vivência nesse mercado, mas para vocês que estão na ponta como empresa, ou até mesmo um técnico que tem uma experiência específica em uma área, pode ser uma informação que seja novidade hoje, ou que não entenda como um todo, e a empresa precisa também saber disso. Eu entendo que isso contribui também o técnico de ter essas informações com exatidão para passar para a empresa na ponta. Então, o mais convencional, gente, é o shared, tá? Como é que vai funcionar? É 50, como se diz lá fora, tá? Se tiver uma despesa de $30, Gustavo, 15 vai ser cobrado do exportador aqui, ele paga IR só de 15, e quem está remetendo lá fora tem também o custo de $15. Ah, Carlos, mas isso na minha formulação do preço eu quero assumir a despesa, porque eu quero fazer diferente, ou tu tem um pensamento um pouco mais egoísta, que eu não acredito muito nisso, né? Que é assim, não, eu quero receber líquido, a despesa do cara lá fora, ele que se vire. Tem esses dois tipos de postura comportamental e financeira que vocês podem ter, tá? O mais popular, como eu falei para vocês, 80% das transações, elas são chá, tá? Você tem que indicar ali SHA ou shared na invoice de vocês, na fatura e no canal bancário, tá? Qual que é o outro mais popular? É o despesas hour. O que é despesas hour? Todos os custos da transação bancária são contratados, são cobrados do emissor, do contratante, de quem está remetendo o recurso, não de vocês que está chegando aqui. A gente costuma usar hour e descrever hour para, por exemplo, aquela empresa que fez a conta que quer receber $10 mil e não quer saber de nada, ela quer $10 mil líquidos chegando à conta dela. Essa empresa, tá? Ela tem que informar que as despesas interbancárias são despesas hour, tá? Isso aqui, gente, é muito utilizado, tá? Por, geralmente, chinês. O chinês, quando comercializa alguma coisa, ele bota na fatura que é assim, ó, eu quero receber hour. Eu estou te vendendo uma coisa que tu vai importar aí para o Brasil, nas importações que nós fazemos, muito delas são despesas hour. Por quê? Lá fora, olha o que acontece às vezes, Gustavo, na prática, na vida real, assim, tá? A pessoa pega e tem um acordo lá fora e ele tem que remeter $50 mil. Daí chega lá 49 mil e uns quebrados porque foi chá, por exemplo, ele não remeteu como algo. Tu acredita que tem empresas que fazem ele fechar um câmbio adicional do valor da despesa? Imagina, vocês têm uma despesa de um novo contrato de câmbio, quem é importador, tá? De mais uma remessa para o exterior para muitas vezes mandar 30, 40, $50 para completar o valor lá fora que está no valor da fatura. Então, assim, é bem interessante, isso está bem pactuado, tá? Está acordado com quem vocês estão vendendo lá fora, né? Vocês como exportadores, e futuramente, quem sabe, também vocês possam importar também. Né? É interessante vocês saberem que isso é uma característica, eu sei que esse não é o foco do PX, isso é uma característica do comércio exterior, principalmente do Sudeste Asiático, lá dos países que vendem produtos lá. Mas, e qual que é a outra partida? É o BEN. O BEN, o beneficiário, tá? Assume todas as despesas. Mas, gente, vamos lá. O BEN, hoje, ele é praticamente uma definição técnica. Eu acho que de cada 100 contratos de câmbio fechado, nenhum inteiro é BEN. Ou é hour ou é chá.
Isso é ensinado nas faculdades, tem essa opção quando se transacionam, mas isso praticamente não existe no mercado, essas definições de despesas BEN. Você tem ideia, se vocês falarem com o cara, como que a gente vai fazer despesa lá fora nessa negociação? Ele vai negociar contigo se é hour ou chá. Ele nem vai falar de BEN. Então, vocês não precisam colocar essa oferta na mesa para vocês assumirem todas as despesas. Se vocês ofertarem como chá, já vai ser ótimo, com as despesas rachadas entre os dois. Ficou claro para vocês isso? Tem alguma dúvida, Gustavo? Você quer... Tá tranquilo, sem nenhuma pergunta por enquanto. Acho que travou aqui, não sei se foi o meu ou se foi o teu que travou o sistema aí, Carlos. Mas, enfim, eu já vi acontecer essa situação em importações. O financeiro aqui resolveu fechar o câmbio, informando o beneficiário, e todas as despesas foram cobradas do exterior, né? E realmente aconteceu a situação que o exportador lá de fora não queria mandar mercadoria porque não tinha recebido todo o valor, né? E queria um novo fechamento de câmbio para compensar esses valores. Mas realmente é uma situação que precisa ser bem analisada, bem negociada, né? Tanto nos processos de exportação como de importação. Eu acho que o nosso palestrante caiu aqui, mas já vamos ver para colocar ele de volta aqui, falar com o pessoal. Só um momentinho. Realmente, na exportação eu nunca vi acontecer essa situação que ele estava comentando, mas na importação eu já vi, sim. Né? O financeiro, que não está diretamente ligado com a parte comercial, colocar num fechamento de câmbio despesas do beneficiário, e o pessoal que tem que receber o valor, receber o valor menor do que precisaria, né? E exigir um novo fechamento de câmbio para poder despachar a mercadoria. Eu ia comentar, Gustavo, que aconteceu comigo no último embarque que eu fiz para o Chile, por inexperiência do importador, né? Às vezes é um importador novo ou até importadores pequenos, eles não têm muita noção, né? Daí, na hora de fazer o fechamento, fala com o banco e às vezes não se dão conta disso, né, de pedir hours or share, e aí aconteceu que foi bem, né, então eu fui cobrado uma tarifa duplicada, se eu não me engano, a Daiane deve estar por aí, não sei se ela está ouvindo, mas eu acho que foi $40, né, mas veio duplicado, e daí fazer ele explicar e tal, e eu não quis ter a indelicadeza de pedir para ele fazer uma outra remessa, né, de valores, digamos que eu tinha uma margem suficiente a ponto de relevar, porém, por um próximo embarque, um próximo pagamento, já deixei isso esclarecido para que não ocorra, né? Alguns é na questão de inocência, e também tem outros que são malandros, né? Então, cabe ao exportador estar sempre relembrando, sempre informando isso, e foi muito bem colocado aí pelo Carlos, né? Algumas vezes até o pessoal já menciona na própria fatura também, né? Para instrução de pagamento ali, despesas devem constar no, acho que é o campo 71 do Swift, se não estou enganado, né? Despesas hour, ou beneficiário, ou shared, porque realmente vai ter uma diferença no valor recebido, e se o pessoal está com o custo bem na ponta do lápis, aí faz uma diferença, né? Vai passando de um banco para outro, banco intermediário, cada um acaba cobrando aí $50, é capaz de dar uma diferença grande no final, e o pessoal não liberar o embarque enquanto não receber o restante do valor. Tudo certo, Carlos? Eu ia dizer que eu perdi a conexão aqui, eu tive que fazer um diagnóstico de rede, voltar, eu acho que a gente estava falando de dinheiro aqui, o computador chegou a ficar nervoso, né, gente? Chegou a cair a conexão. Mas eu acho bem interessante, gente, eu acredito que quem... Isso é um jargão de mercado, né? Muita gente fala, mas quem tem essa informação domina a situação, né? É bem interessante vocês terem um conhecimento bem... eu digo até, a gente não tem que ser especialista de tudo, mas do que envolve o nosso negócio é um fator decisivo, a gente tem que ter conhecimento. Vou começar a compartilhar a tela de novo para nós avançarmos, tá? Joia. Nós estávamos comentando, até o Bruno fez o comentário dessa situação do beneficiário e de despesas compartilhadas ou nossas, né? E realmente ele comentou que teve um caso também
que ele tinha uma margenzinha, então não foi problema de ter as despesas, né? Mas eu já vi em casos de importação, por exemplo, o pessoal pagando para o exterior e o financeiro botar lá despesas do beneficiário e chegar a valores a menos lá e o pessoal exigia um novo fechamento de câmbio para liberar a mercadoria. Então, o custo de ter um novo fechamento de câmbio, né? Porque o financeiro aqui pensou, disse, vou economizar as despesas, vou botar para o cara lá fora, não vai dar nada. E chegou lá fora, o pessoal não quis, né? Não aceitou. Então, é um negócio que, às vezes, até eu estava comentando, vem na própria fatura, né, de instruções de pagamento. Acho que é o campo 71 do SWIFT, se não me engano, né? 71, Lá, exato, 71A. Vai é. ser... Aí deve, em algumas faturas, o pessoal já coloca, né, despesas devem constar lá no fechamento nossas ou compartilhadas, ou, né, enfim, a instrução que seja, para não ter esse tipo de complicação mesmo, né? E muitas vezes, gente, vocês podem, por exemplo, tá, fazerem uma negociação de despesas hour. Eu gosto muito do chá, tá, Gustavo? Do shared, né, que é o compartilhado. Gosto muito, acho que isso a pessoa tem que colocar um pouco na formulação do preço, é um diferencial, porque quem recebe dinheiro lá fora gosta de receber no hour, mas não gosta de pagar no hour. Eles se sentem meio passados para trás, sente um sentimento assim disso, né? E o que acontece, gente? Um brasileiro pediu hour e chegou com despesa de banqueiro. E a gente tem que debitar da conta da despesa para remeter o recurso posterior, né? Até antigamente, uma instituição financeira tinha que fazer o registro das REs, né? Dos registros de operação. Isso a gente já avançou em algumas coisas também nesses trabalhos que eram tão burocráticos, né? Nesses registros e conciliações. E para vocês terem ideia, na fatura dele estava hour, mas o banco lá fora, quando remeteu, escolheu chá. Daí ele teve, então, como o Gustavo falou, tem um documento que se chama SWIFT, é como se fosse o comprovante, que daí tem um campo que vocês conseguem ver como que esse recurso chegou aqui, vocês entendem? Para fazerem a confirmação disso também para vocês aqui, para ver se está correto, tá? Mas, gente, vamos lá, a gente falou de soluções financeiras, eu falei de alguns detalhes técnicos relevantes, tá? E eu vou falar para vocês, assim, de agora, tá? Como o foco aqui é exportação, a gente já falou sobre isso, né? Aqui vocês vão ser os exportantes de moeda estrangeira. Eu vou remeter aqui para quais são as soluções financeiras que as instituições ofertam de forma específica para exportadores, tá? É o ACC, o ACE e a Travo. Esses são os mais convencionais e os mais usuais no mercado, tá? O que é um ACC, um ACE, a Travo? Isso eu vou falar um pouco sobre cada um deles e a gente vai adotar exemplos para que vocês entendam como que esses produtos podem contribuir. E vamos falar da prática, na vida real, tá? Esses produtos, geralmente, eles são disponibilizados para as empresas que já exportam e têm uma performance cambial. O que é isso? Eles trazem dólares com frequência. Por quê? Porque essas linhas, elas têm que ser pagas com moeda estrangeira. Vamos dar um exemplo, tá? O Carlos está fazendo PX e ele vai lá e quer tomar alguma dessas linhas e ele não exportou ainda, tá? As instituições não vão fornecer para ele porque ele não tem esse histórico, nenhuma instituição vai, porque ele tem que pagar isso com moeda estrangeira. E o que uma instituição entende? Tudo pode dar problema. Pode ser que ele não receba essa moeda estrangeira, que ele não exporte. Vocês entendem? Então, essas linhas que eu vou falar, geralmente são para as empresas que já têm uma exportação mais robusta. Carlos, mas por que tu está falando sobre isso? Porque hoje as empresas estão no PX, mas vocês vão ser grandes exportadores da região de vocês. E quando forem, essas linhas são muito boas. E as instituições financeiras, muitas vezes, não gostam muito de ofertar elas, porque elas são muito baratas, muito boas. Eles querem que vocês tenham acesso a umas linhas que não são tão boas, mais caras. Então, eu vou falar para vocês aqui do filé mignon do mercado, tá? Que são essas linhas específicas para os exportadores e para vocês entenderem sobre elas, para até quando forem contratar ou até quando terem essa robustez de negócio internacional, tenham acesso a essas linhas também. Carlos, mas a minha empresa ela precisa
de um capital agora, bom, se tu não tem ainda essa performance cambial, essa robustez, provavelmente tu vai ter que ter acesso a uma linha de crédito voltada a negócios convencionais, um capital de giro ou algo tradicional no mercado. Mas quando tu exportar, tu vai ter acesso a essa linha. E por que existe linha específica? Vamos lá, vamos entender. Vamos dar um exemplo. O Carlos, ele está produzindo, eu vou falar de algo até para não ser tão pessoal, uma coisa aqui dos Sinos, não aqui da Serra, tá, do nosso estado. Digamos que o Sinos aqui, ele tem um ecossistema do coleiro calçadista, né? É um dos grandes polos no mercado. E aqui tem muita exportação de pares de calçado. Mas pensem comigo, se uma empresa exporta calçado, geralmente quem compra dela, ele vai pagar um pouco antes do embarque, e depois, muitas vezes, alguma empresa querem pagar quando chegar lá fora. Vamos imaginar o seguinte fluxo, tá? Tu leva 45 dias para produzir. O frete, há um tempo atrás, estava um caos, né, Gustavo? Até agora já evoluiu bastante, mas imagina, tinham coisas que estavam em trânsito, gente, às vezes levava 90 dias, mais de 100 dias para uma mercadoria chegar na outra ponta. E o que acontece, gente? Imagina, tu tem 45 dias para produzir, mais 90 dias para chegar lá. Tu teve que arrancar com todo o custo dessa produção para receber, em totalidade, talvez quase 120 dias depois. Vocês entendem que descasa o teu fluxo financeiro da tua empresa? Aqui no Brasil, às vezes, a gente vende no 7, 14, 21, 30, é ou não é verdade? E já tem que fazer um grande esforço para poder dar esse prazo para quem está comprando. Agora, imagina tu dar um prazo lá fora, que às vezes o prazo vai ser 90, 120 dias. O quanto isso descasa do teu fluxo? Hoje, quem está começando a exportar, um pequeno parte do seu faturamento vai ser inicialmente da exportação. Mas tem empresas que, se não levar em custo esse fluxo financeiro, esse descaso, tem empresas que, quando começa a ter robustez na exportação, fecham. Porque descasa o fluxo cambial dela, o fluxo de caixa dela de uma maneira que ela começa a usar um cheque especial, empresarial, tem que tomar muito capital de giro, né? E acaba tendo seu custo operacional muito alto. Então, o governo, ele disponibilizou benefícios para o exportador. Como assim benefícios? Linhas específicas onde ele busca atratividade e ele abre brechas para que se tenha um custo mais barato dessas linhas. Eu vou falar para vocês disso, do ACC, do ACE e da Trava, para vocês entenderem como que vão funcionar essas linhas aqui na prática. Vamos para o primeiro exemplo, para o ACC. Olha só, digamos que tu vai fechar um contrato de câmbio daqui a 6 meses, que tu deu de prazo para o cara lá fora, ou daqui a 90 dias, que é o prazo que ele tem para te pagar. O que a instituição financeira vai te oferecer como um benefício? Ela vai te oferecer um ACC, adiantamento sobre o teu contrato de câmbio que tu vai fechar ali na frente. Ele é um adiantamento, gente, tá? Que ele é concedido para o exportador em moeda nacional por conta de uma exportação futura. Qual que é o objetivo? Casar esse fluxo dele. Financiar esse processo produtivo, vocês entendem, da empresa, para que ela não tenha o fluxo descasado, para que ela não tenha um custo operacional elevado. Então, assim, na fase pré-embarque, antes de embarcar, tá? Aqui vai poder ser financiado algo que é um pagamento antecipado, algo que não foi embarcado ainda, tá? Bom, isso aqui, ó, ele é destinado para pessoa física pela legislação, se bem que não faz muito sentido uma pessoa física exportar, e se tem restrição para esse tipo de atividade também, tá? Com negócios no exterior que vão precisar desse capital de giro da parte de pré-embarque. Quais que são os benefícios de um ACC? Tá? Primeiramente, é um custo bem mais atrativo do que uma linha de crédito no mercado nacional. Vamos entender um pouco sobre isso, tá? Olha só, funciona assim. Hoje, a taxa básica de juros da economia, você já deve ter visto no jornal, hoje o cupom
o Banco Central, por meio do cupom, se reuniu para a definição da taxa Selic. Isso parece grego, né? Vamos trazer para a vida como ela é, como eu falo aqui para vocês. O Banco Central ela tem um Comitê de Política Monetária, que é o cupom, onde ele define a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia. Hoje, a instituição financeira tem como custo do dinheiro para a instituição a Selic, a taxa básica de juros da economia, porque é geralmente o quanto que ela remunera uma aplicação. Digamos o Bruno, ele tem dinheiro guardado num banco lá, tá, Bruno? Numa instituição financeira. Eles vão dizer, eu te dou 100% da Selic, da CDI, para pagar a tua aplicação. Então, ele está comprando o dinheiro do Bruno para emprestar para o Carlos. Vocês entenderam? Então, esse é o custo do dinheiro para uma instituição financeira. Sendo bem simplista, mas só para exemplificar para vocês. Então, hoje, a taxa básica de juros da nossa economia está na casa dos 12%, para arredondar, e a estimativa é que na próxima reunião tenha mais uma correção e suba mais um pouco e chegue próximo dos 13%, se não chegar nos 13%. Tá? Então, esse é o custo do dinheiro por ano aqui no Brasil. Quando foi criado o ACC, o ACE, essa definição, entendeu-se o quê? Abriu brecha para a instituição financeira trazer esse dinheiro lá de fora e emprestar para vocês. Para vocês, quando eu digo, para o empresário. Então, o que acontece? Hoje, o que vocês acham? Será que a economia do Brasil ou a economia dos Estados Unidos tem um juros mais atrativo? Qual a economia que tem um juros mais baixo? Do Brasil ou da Europa? Né? Geralmente, gente, o pessoal costuma dizer, tem uma frase que diz que no Brasil, as pessoas dizem, o futuro é incerto, né? Daí dizem que no Brasil nem o passado é certo, né? Tem um monte de coisa do passado que não são claras até hoje, mas vamos lá. Então, imagina assim, hoje a instituição financeira consegue captar lá fora esse recurso e conceder para vocês por meio de um ACC. Qual que é a vantagem para vocês? Esse dinheiro, a instituição, ela não capta a 13%, a 12%. O custo desse recurso geralmente é a metade da taxa básica de juros da economia do Brasil, porque a gente também tem custo de nacionalizar esse recurso aqui, quando a gente faz o trade finance, tá? Então, como é que funciona para vocês terem ideia, tá? Hoje, eu vou dar como exemplo o quanto é praticado no mercado. O mercado está fazendo o ACC na casa de um deságio, que a gente chama. O que é deságio? É o custo de vocês percentual ao ano, né? O pessoal usa esse termo, deságio do ACC. Na faixa de 8% é o que o mercado está praticando. Tá? Isso já foi menor, mas as instituições com a alta da Selic aumentaram um pouco, tá? Porque tem esse custo nosso de nacionalização de recursos também. Então, como é que vai funcionar isso? Aqui no Sicredi, a nossa média é 6%, tá? O custo médio de um ACC nosso é na casa dos 6% ao ano. Detalhe, tá? Não tem imposto de renda e não tem IOF. Então, é um crédito que o governo diz assim, eu não vou te cobrar nem IOF, nem imposto sobre a operação financeira, porque eu quero incentivar a exportação. O Brasil, ele quer ser um país, né, Gustavo, a gente acompanha isso há muito tempo, que deixou de ser exportador de commodity. Ele quer exportar um produto acabado. Ele quer que a gente tenha capacidade produtiva no Brasil. Vocês entendem que a empresa de vocês exportando vai aumentar o volume de produção, vai precisar contratar, vai girar mais a economia no Brasil. Então, por isso que não é cobrado IOF, porque entende que está tendo desenvolvimento econômico no Brasil. Então, por isso que não é cobrado IOF, porque é beneficiado o exportador. Ficou claro para vocês? Então, é uma operação que não tem IOF. Por exemplo, se o Bruno quiser um ACC de 50 mil e for um deságio, Bruno, de 6%, teu custo vai ser 106 mil, tu entendeu? Não tem impostos e não tem outras tarifas, né, e custos. O único custo que tu vai ter é um contrato de câmbio para converter esses dólares em reais na tua conta, né? Gente, detalhes importantes, tá? Qual que é o prazo máximo de um ACC? Tá? 360 dias. Isso é norma, tá? Nenhuma instituição vai oferecer para vocês em um prazo maior que esse. Por quê? O governo entende que 360 dias é o tempo que tu tem para produzir essa mercadoria e remeter para o exterior. Lembra que o ACC é pré-embarque? Então, ele entende assim, é um bem que tu vai produzir por 1
é muito difícil ter um produto que vai levar mais de 1 ano para produzir e remeter para o exterior. Olha o que é interessante vocês entenderem, tá? Eu acho isso que é bem relevante para vocês entenderem. Ele busca antecipar uma venda futura feita para o exterior. Ele quer que tu tenha como se fosse, vamos dar um exemplo, uma coisa bem comum no Brasil. As empresas emitem boleto e descontam essas duplicatas muitas vezes, é ou não é verdade? O ACC é o desconto de duplicata do exportador, de uma venda que tu fez e tu está trazendo isso a presente. Porém, por norma técnica, tá? É 1 ano prazo máximo. Por quê? Porque senão o Banco Central subentende, eu estou falando sobre divisas, que tu está financiando a empresa lá fora. Tu está dando, na verdade, um empréstimo para ele. Tu está produzindo um bem de um valor agregado e ele não está te pagando. E ele está usando esse dinheiro lá fora para girar a empresa dele, vocês entenderam? Então, por isso que o prazo é 360 dias, para te não financiar a empresa lá fora, para te dar um prazo para ele que tu possa se tornar competitivo por meio desse prazo também. Como é que vai funcionar isso na prática? Vamos dar um exemplo, tá? O Alex deu um prazo lá, tá? Alex, vamos dar um exemplo, de 90 dias ou 180 dias para o teu comprador lá fora remeter o teu pagamento. Tá? O que tu vai chegar? Tu vai chegar, instituição financeira, eu quero contratar um ACC para 180 dias, para 90 dias. Vai ser creditado esse valor que tu quiser contratar em 2 dias em reais na tua conta. Um exemplo na prática, se o dólar está 5, tá, Alex? E tu fez uma venda de 100 mil, tá? O pessoal vai te creditar 500 mil reais na tua conta. Quando tu receber esse dinheiro lá de fora, vai vir em dólares, não vai? E esse dólar que vir lá fora, a gente vai utilizar com a tua autorização, é tu que define isso, para liquidar essa tua operação aqui. Tu entendeu? Então, ela é uma dívida em dólar que tu tem que pagar em dólar para poder liquidar aqui. Gente, vamos lá. É uma linha maravilhosa. Todo mundo adora. Eu tive um contato... Carlos, desculpa te interromper, cara. Tá excelente a tua explicação. E só para complementar isso, esse já é o adiantamento do contrato de câmbio, né? Então, depois ele não vai fechar com outra taxa, né? A taxa já foi pré-fixada no momento de solicitar, certo? Não sei se tu ia comentar isso. Exatamente isso, Bruno. O que se torna interessante isso? Pensa comigo. Um risco que o exportador tem, tá? É essa variação cambial, né? Quando ele faz uma exportação e dá prazo, vamos dar um exemplo, uma volatilidade, uma alteração nesse preço de uma forma até bem grande, bem expressiva. Daqui a pouco tu fez uma venda. Vou sempre trabalhar com um exemplo de 100, porque eu não sou bom em matemática, eu sou bom em HP, tá? Então, essas contas de cabeça aí, para mim, é complicado. Eu não sou bom de matemática, eu sei usar uma calculadora. Mas vamos trabalhar com um exemplo de 100 mil. Fez uma exportação de 100 mil e tu botou no teu custo lá que o dólar era 4, tá? E o dólar chegou a 3. Tu tomou uma ré de 100 mil na linha final. Tu perdeu dinheiro fazendo essa tua exportação, muitas vezes tu queimou toda a tua margem de lucro e às vezes tu tomou ré. Então, qual que é uma das vantagens do ACC? Ela é dolarizado. Então, tu já pactuou a tua cambial no momento que tu fechou o ACC. Então, muitas vezes, né, Bruno, a gente vê na vida real, na prática, que o teu deságio, tá? O teu deságio, muitas vezes ele é menor que a variação cambial. Então, o teu custo com essa transação é muito mais barato do que se tu ficasse exposto. Não sei se vocês conseguem acompanhar, gente, se faz sentido para vocês, né? O que vocês têm que atentar? Por isso que é uma linha voltada para quem tem uma certa tradição em câmbio e quem tem performance, tá? Porque ela é recebida e paga em dólar. Qual que é um grande problema que teria? Carlos, eu não consegui exportar. O cara lá não me pagou. Não tem que ser pago em dólar? E ele tem isenção de IOF para isso? Então, se tu não tiver esse recebimento, gente, em dólares, é descaracterizado esse ACC. E daí tu tem a cobrança desses incentivos de forma retroativa. Vocês entendem?
Então, sai o tiro pela culatra. É muito bom para quem tem uma certa previsibilidade de exportação e tem uma venda que já sabe. Por isso que a gente fala que tem que ter uma certa robustez. Vocês entendem? Ficou claro para vocês? A gente já tinha falado sobre isso, né, Bruno? Um tempo antes, e o Bruno gostou bastante das informações sobre o ACC. Por quê? Porque geralmente, principalmente as instituições financeiras de balcão, as grandes, os bancões, eles não gostam de ofertar isso. Né? Isso é o filé mignon do mercado, né? Imagina tu ter na tua operação hoje um custo metade de Selic, Bruno, que legal, que interessante. Gente, olha só, o que tem se tornado convencional? Empresas capitalizadas muitas vezes tomam um ACC e aplicam um recurso. O custo, Bruno, é 6%. Tu aplica lá com uma taxa Selic, às vezes tu tem 10% ao ano. Vocês entenderam que pode ter um ganho financeiro nisso? É óbvio que o empresário tem que levar em consideração custos de imposto de renda, da aplicação financeira, do ganho de capital, tudo isso. Mas, de qualquer forma, tu fica capitalizado, entende? Tu aplica e muitas vezes tu ainda ganha um ágio, girando com dinheiro que não é teu. E tudo bem. Isso não é crime. Vocês entendem? Não é crime, é permitido. É uma estratégia, né? Na verdade, se bem usada, e um pouco de organização, volta em benefício mesmo. Excelente. Gente, tem gente que eu falo do ACC, as pessoas falam assim, meu Deus, as outras instituições nunca me ofertaram isso. Para você ter ideia, teve um relato, tá, que um banco estava cobrando, descontando duplicata para um cara 3% ao mês, para ele poder financiar a exportação dele. Complicado isso, né? Então, lembra que eu falei para vocês, quem tem informação domina a situação? Que mesmo, eu não quero formar aqui economista. A minha ideia aqui não é que vocês tenham, não, isso é xalalá, não é uma linguagem técnica que não seja usual do dia a dia. É uma coisa que pode fazer diferença na linha final da exportação de vocês, que é o lucro da empresa. Uma empresa existe para dar lucro, ou não é verdade? E muitas vezes isso pode escorrer entre os dedos do empresário, por ele não entender dessa linha, que pode facilitar para ele, além disso, da questão dos custos que eu falei para vocês da transação. Ficou claro? Alguma dúvida, gente, com o ACC ou podemos avançar para o ACE? Vamos lá. O que é o ACE? Eu sempre brinco com o pessoal que o ACE é o irmão gêmeo do ACC. O nome não é muito parecido ali, só muda uma letrinha. Qual que é a diferença? O nome técnico é adiantamento sobre cambiais entregues. E o que é uma cambial entregue, gente? É uma mercadoria já embarcada. Ficou claro para vocês esse exemplo? Porque o pessoal fala cambiais entregues, é uma linguajar técnico meio cheio de furula. O que é? Mercadoria embarcou, passou 30 dias ali do embarque, pode fazer um ACE, que daí tu está adiantando muitas vezes uma coisa que tu deu de prazo pós-embarque. Vocês entenderam? Um prazo para o teu fornecedor te pagar pós-embarque. Qual que é a característica do ACE? Ele é irmão gêmeo do ACC. Operacionalmente, ele é muito parecido, para não dizer que é igual. Essa é a diferença. Perfeito? Tem que ser mercadoria embarcada. Qual que é um outro detalhe técnico do ACE, tá? Vocês viram que o ACC ali fala de 360 dias e aqui fala de 390? Por quê? Porque tem aqueles 30 dias pós-embarque. Vocês entenderam? Então, tem que ter esse tempo de transação, isso adiciona-se ao prazo total. Mas é a mesma situação, ele tem que ser liquidada com moeda estrangeira. Sabe, Carlos, eu ia fazer uma exportação e eu não fiz. Agora eu tenho um ACC contratado, o que eu faço? Amigo, tu tem um problema. Porque isso é sobre essa previsibilidade do que tu vai exportar, tá, gente? Isso aí... tu pode, muitas vezes, contratar um ACC de 180 dias, isso aconteceu bastante na pandemia, tá? A pessoa tinha contratado um ACC de 180 dias e deu um problema com a empresa lá fora, a gente viveu um momento ímpar com a pandemia, né? Carlos, eu quero prorrogar o meu ACC por mais 180, tem como? Isso não conta como inadimplência no sistema bancário, vocês entendem? Tu não está com um valor em atraso. Até 360 dias é o prazo legal do produto. O grande problema que tu tem, tá, é tu não performar, tu não receber esse recurso. Como eu falei para vocês, o ACC e o ACS são irmãos gêmeos, não precisa falar muito do ACC, porque a gente já
o ACE, porque a gente já se deteve esses exemplos quanto ao ACC. E depois, no final, até vou abrir um espacinho maior para pergunta, eu vou dar um pouquinho de velocidade em questão do tempo de vocês, para respeitar o tempo de vocês, tá? Para a gente finalizar, gente, o que é a trava de câmbio? A trava de câmbio, tá? Ele é... Lembra que o Bruno falou para vocês ali que tu vai pactuar cambial e tu vai minimizar o teu risco dessa variação cambial através do ACC? O ACC é o adiantamento, eu vou te creditar ali 1, 2 dias depois que tu contratou a operação, né? Vou dar reais na tua conta. Se a tua empresa é capitalizada e não quer ter esse custo de deságio, mesmo sendo um custo muito baixo, 6%, 8% ao ano, como é a média praticada no mercado, a tua empresa, eu acho muito inteligente que tu trave quando tu for fazer uma exportação, tá? Quando tu já tem um volume, e principalmente, lembra o exemplo que eu dei para vocês? Quando a pessoa está começando a exportar, o faturamento dela é uma fatia muito pequena que é referente à exportação. Então, ela tem menos responsabilidade do câmbio para os números da empresa. Mas quando tu começa a ter uma robustez maior, é muito inteligente tu começar a fazer trava. Por quê, gente? Porque eu vou pegar a instituição financeira, o banco, a contrapartida vai dizer o seguinte, vocês vão ligar lá e dizer, eu quero fazer uma trava. O que a instituição vai fazer? Ó, o dólar para 180 dias, para 90 dias, agora eu te pago, por exemplo, R$ 4,90, 4,70, isso vai variar conforme tiver o custo do dólar, né? Tu tem a certeza, a previsibilidade que esse teu dólar vai te sair aquele valor. Então, a possibilidade de tomar ré na operação com a variação cambial é nula. Vocês entendem? Porque tu já tem o teu valor definido do dólar que tu vai receber e a fatura está em dólar. Isso diminui o risco operacional das empresas. Qual que é a diferença da trava para o ACC? A trava, o ACC a gente não acredita, o ACC a gente acredita reais na conta da pessoa 1 ou 2 dias depois da contratação. A trava não. A trava, eu estou só definindo para ti o quanto que vai ser o dólar futuro. Daqui a 90 dias, 180 dias, é isso que eu vou te pagar no teu dólar. Ficou claro para vocês a diferença dos dois? Qual que é a diferença da trava para o ACC? Tá? A trava, hoje, a cooperativa, o Sicredi, os produtos que mais nós temos para o exportador e para quem faz esses negócios internacionais é o ACC, o ACE, a trava e o FINIP. O FINIP é financiamento de importador, por isso que não entra aqui, financiamento para importação. Então, para o exportador, quais que são as principais, as mais contratadas, as linhas mais utilizadas no mercado? ACC, ACE e a trava. Feito, gente? Então, assim, o que é interessante de vocês entenderem, tá? Qual que é a finalidade? É garantir para o exportador, tá? O preço do câmbio, a taxa cambial do recebimento futuro. Os tomadores são pessoas físicas ou jurídicas, mas focado em jurídicas, né? O prazo aqui é até 750 dias da contratação. Como que o mercado está fazendo hoje, tá? O mercado, da pandemia para cá, como a gente teve uma quebra de previsibilidade, isso é norma técnica, tá? Geralmente as instituições estão comercializando a trava para 180 dias. Vocês entenderam? O que vocês forem receber daqui a 180 dias, as instituições financeiras dão uma trava para 180. Carlos, mas eu queria para 360. Tudo bem, vencendo 90, tu toma mais 90. Desculpa, vencendo 180, tu faz outra de 180. Vocês entenderam? Hoje o mercado não tem operado mais com travas tão longas na prática, da vida real. Vocês entendem? Na vida real, na vida como ela é, geralmente as travas são contratadas em fluxos de 180 em 180 dias. Como é que é a formalização? É um contrato de compra, né? Que a gente faz dessa trava, que a gente está dizendo que a gente vai comprar a tanto de vocês essa moeda, por isso que é feita uma trava. E isso é um produto também que tem análise de crédito, tá? Então, ele tem mais as garantias deferidas na operação. Isso pode ter análise de crédito, tá? Tem análise de crédito. Agora, uma coisa interessante para vocês saberem, como que vocês precisam fazer para utilizarem serviços de instituições financeiras. Aqui eu vou dizer com propriedade para vocês
2 instituições que eu trabalhei e uma que eu fiz uma espécie de consultoria para alguns associados, eu fiz uma parceria, não associados, na época eram meus clientes da consultoria que eu tinha, tá? Eu utilizava uma outra instituição, eu trabalhei em uma e hoje eu atuo no Sicredi. Quais são, o que vocês precisam? Vocês precisam ter relacionamento com a instituição financeira, tá? Há no mínimo 180 dias, tá? Isso é recomendado mais como boas práticas de mercado, tá? Então, é interessante vocês já terem relacionamento com uma instituição que vocês queiram fazer câmbio, por isso que eu estou abordando isso para vocês. Vamos dar um exemplo. O Carlos quer fazer câmbio com o Sicredi e ele é cliente de outra instituição. Existe uma certa boa prática das instituições de operar câmbio para quem tem mais de 180 dias de cadastro, de relacionamento com a instituição. Por quê? Porque em caso de algum problema, nós podemos ter que apresentar extratos, sabe? Antigamente poderia ser pedido extrato, desempenho cambial. Então, geralmente se usa esses 180 dias de relacionamento. Isso não é um fator determinante, tá? As instituições podem até operar com menos de 180 dias, mas é tido como boas práticas do mercado operar com empresas que tenham 180 dias de conta corrente com a instituição. No Sicredi, tá? O associado, ele precisa ter um cadastro no Banco Sicredi, né? No cadastro junto ao banco. Inclusive, o Luiz está aqui prestigiando a nossa apresentação hoje. O Luiz, ele é o gerente do banco do Sicredi ali em Porto Alegre, que é quem, quando vocês forem contratar a operação, vão ligar e falar. Ah, mas o que o Carlos faz? Então, o Carlos visita as empresas, o Carlos ajuda a cooperativa, capacita os funcionários para ofertar um produto melhor para vocês. Vocês entenderam o meu papel na cooperativa? E o Luiz vai estar lá do outro lado da linha, lá, fazendo esse mesmo, um trabalho parecido, né? Desenvolvendo o câmbio dentro do Sicredi, desenvolvendo um produto melhor lá no final, para que vocês possam contratar e ter essa oferta também, tá? Lembrando que para as operações, tá? Com financiamento, que é um capital de giro voltado para o exportador, que é o ACC, o ACE e a trava, geralmente as instituições financeiras podem pedir garantia e análise de crédito. É um produto financeiro como qualquer outro, vocês entendem? Eu acho importante, mesmo sendo as empresas já saberem disso, saber que existe uma análise de crédito, que ele é um produto que não é como o câmbio pronto. O que é o câmbio pronto? Lembra que a gente falou? A conversão da moeda e o crédito na tua conta corrente. Fechou o câmbio e pronto. Reais estão na conta. Como são produtos de crédito e adiantamento ou pacto de taxa, é bem interessante vocês estarem cientes disso. Eu queria, gente, também só ressaltar uma coisa da trava que acabou aqui passando, tá? Que é uma dúvida que as pessoas têm com frequência. Eu botei até uma nota aqui, Gustavo, ó, para eu não esquecer de falar para vocês, tá? Geralmente, gente, as pessoas perguntam, Carlos, eu fiz certo em travar ou não travar? Foi bom ou ruim? Tá? Por quê? Vamos dar um exemplo, tá? Isso poderia surgir como dúvida, mas eu já vou falar para vocês. Suponhamos que o Bruno ligou lá para o Banco Sicredi e falou, eu quero fazer uma trava. E o banco falou assim, Bruno, eu te pago 5. O Bruno sabe que vai estar 5. Se o dólar cair a 4, Bruno, tu vai ficar feliz ou triste? Ficar feliz, né? Mas, Bruno, e se o dólar vai a 8 ou a 6? Aí lascou para mim. Gente, ganho, continuo com 5. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? Qual que é a minha visão pessoal sobre isso? Eu estou falando de Carlos, tá? Isso geralmente pode frustrar uma empresa. E ele pode achar se é uma boa aposta ou não é uma boa aposta travar. Qual que é a minha visão? Se o Carlos produz sapato, o negócio do Carlos é sapato, não é dólar. Se o Carlos produz máquina, se o Carlos produz o material que for, ele está exportando, o meu negócio é o meu produto, não é dólar. Se eu travo, eu nunca perco dinheiro. Eu posso deixar de ganhar. Vocês entendem? E o empresário, ele tem, antes de ficar rico, ele tem que se manter vivo. Não sei se vocês entendem isso, né? É muito bom, muitas vezes, ter uma variação positiva lá, tu tem que declarar como ganho, né? De uma variação cambial positiva, mas imagina tomar uma ré, Bruno, de 100 mil reais numa exportação. Então, o pessoal pergunta, Carlos,
Eu perdi com essa trava. Eu não, parceiro, tu deixou de ganhar. Essa é a mentalidade correta. Vocês entenderam? Ninguém nunca perde com a trava, porque geralmente tu já vai colocar esse preço no teu produto e tu vai ter tua margem de ganho. Ficou claro para vocês? Então, algumas pessoas, quando começam a exportar, se não tem isso claro, podem acabar frustrados. Eu recomendo a trava, fortemente, tá? Isso é uma dúvida que o mercado tem. Quando tá com a cambial que dispara, eles ficam, desculpa o termo, mas montam num porco, sabe? Ah, eu não devia ter travado, porque o dólar disparou, mas, gente, e aí? E se despenca? Daí o cara Tem devia ir gente... para o mercado especulativo em outro local, né? Isso É, aí talvez ele deva operar com dólar futuro, então, na bolsa. isso Contrato aí. futuro de dólar, trabalhar com algum derivativo. Vocês entendem a visão que eu quero contribuir para vocês nisso? Então, nunca ninguém perde com a trava. O pessoal deixa de ganhar. Beleza, gente? Bom, pode falar, Thiago. Acho que tu está tentando falar aí. Não, acho que não era com a gente. Gente, eu até passei uns 15 minutinhos do horário, mas eu sou uma pessoa muito motivada e empolgada falando, né? Eu acabo falando com ênfase, dividindo as coisas, porque eu sou um apaixonado por negócios internacionais, eu gosto muito desse assunto, e eu acredito que alguém que possa contribuir isso com a empresa, ele não está contribuindo só com a instituição financeira que ele atua, ele está contribuindo para o desenvolvimento da empresa que está sendo beneficiada na ponta. Vocês entendem? Eu me sinto como um player relevante para o empresário, para quem está contratando, porque eu tenho uma solução que faz a diferença para o negócio dele. Então, por isso que eu me empolgo bastante e falo muito sobre isso de uma forma bem empolgada. Tá? Vou parar o compartilhamento da tela, a gente fez um bate-papo assim bem leve, né, Gustavo? Acredito que se tivesse alguma dúvida também, a gente acaba... tirou as dúvidas do pessoal, mas eu queria muito, gente, se vocês puderem dar algum depoimento de como foi a impressão de vocês, se ficou claro, se acharam a pauta relevante, se contribuiu com o processo, se ficou com dúvida. Eu queria separar uns minutinhos para a gente bater um papo aí. O que tu acha, Gustavo? Muito bom, Carlos. Te agradeço já antecipadamente aí pela tua disponibilidade. Já estamos planejando a próxima, né, capacitação do Carlos aí, talvez para o segundo semestre ou comecinho do ano que vem. Em junho, nós vamos ter a capacitação do Luiz Fernando, né, que é o gerente de câmbio do Sicredi. Então, já agradecendo também antecipadamente, né, o Luiz Fernando. Mas achei muito interessante todos os assuntos e toda a tua abordagem, né, as explicações. Foi muito bem. Parabéns. Tem uma perguntinha aqui, acho que foi o Bruno, né, que fez, Bruno? Se puder dar um exemplo de custo de operação de trava cambial, seria interessante para exemplificar. Eu queria parar de falar ali, eu também começo a falar demais, me empolgo, daí eu só escrevi. A trava, ela tem um custo de deságio, tá? Que é o valor da moeda futura, da compra futura que a gente vai fazer para entregar. Na prática, tu vai sentir que assim, ó, Bruno, vamos dar um exemplo. Se o dólar tá 5, eles vão te oferecer um valor de trava conforme tá o custo da moeda para a instituição, nós como Sicredi. Então, a gente vai fazer o seguinte, por exemplo, um exemplo, tá, Bruno? Uma ideia, tá? Eu te pago R$4,90, um exemplo. Tu entendeu? Tu vai ter essa previsibilidade de receber a moeda no prazo pactuado, é bem interessante, tá? No prazo, tá, gente? Prazo. Por exemplo, assim, ele é válido para 90 dias. Se tu quiser fechar e receber em 15 dias, não consegue. Ele foi pactuado aquele preço para 90. Vocês entendem? Então, é bem interessante isso, vocês terem essa clareza na hora de fazer a contratação. E, geralmente, ele é um deságio que ele é na cambial, entende? Então, eles já vão te dar a oferta no valor da cambial que te paga. Por exemplo, é que é tão interessante esse assunto e muitos empresários às vezes me perguntam isso, né? Agora no curto prazo, né, tem uma previsão de baixar ainda mais, talvez ficar abaixo de 4,50, também em função dessa reunião do Copom que tu comentou, né, que é sempre no final do mês. Então poderia estar fazendo uma trava no curto prazo, né? E o banco, porque o banco sabe disso, né? Há uma tendência de baixa ainda nesse curto prazo, embora no médio e longo, até o final do ano, suba novamente, né? Então isso, claro, não é a ideia, não é ficar especulando, né? Como tu falou antes, mas para quem quer
precisa ter assim um recurso, não agora, mas dali 1, 2 meses, o que tu sugere? Menos de um mês, a trava ela tem carência de 30, né? Entende? Então, tu não vai conseguir fazer taxas inferiores a esse... Nós, na cooperativa, trabalhamos dessa forma e provavelmente nenhuma instituição faça, tá? Numa trava de tão curto, né? O que eu acredito, tá? A trava, ela tem que estar ligada, mais voltada à previsibilidade que tu tem com o teu custo da tua operação, porque senão a gente volta e remete para a especulação, entendeu, Bruno? Deixa eu te dar um exemplo de uma visão, assim, que eu vejo disso. Tu falou, da previsibilidade do dólar, da reunião do cupom. Tem um jargão que se fala no mercado financeiro que diz que o Deus inventou o dólar para humilhar os economistas. Porque, É assim, verdade, gente... é verdade. Nem o melhor economista do mundo, né? Com sua bola de cristal, né? Esses tempos, um associado falou para mim, Carlos, qual que é a tua previsão para o dólar para a semana que vem? Eu falei, o Cleo Kuhn na Gaúcha não acerta a previsão do tempo para a semana que vem, tu quer que eu acerte o dólar, cara? Não me bota numa furada, tem muita variável disso. Então, assim, eu acredito que até não tão importante quanto a previsibilidade do dólar é tu segurar o teu custo. Tu entendeu, Bruno? Tu não tomar uma ré na tua venda. Eu acho que esse tem que ser o pensamento e a ideia. Porque, assim, antes, o Banco Central tinha colocado uma previsão sai segunda-feira o boletim Focus, né? Que é onde é informado as previsões que se tem do valor do dólar, da taxa Selic, do IPCA, e chegou a se ter uma previsão de correções de 5,60, 5,40, 5,20. O Banco Central estima um dólar na casa de 5, acima de 5, no final do ano. É o que saiu no último boletim Focus, tá? Então, essa é a ideia. Enquanto tiver esses conflitos que a gente falou lá no início, né, no leste europeu, o Brasil sendo um dos mercados emergentes mais atraentes para o investidor estrangeiro, isso está fazendo que a nossa balança comercial fique positiva e o dólar dê uma recuada. Alguns economistas, eu digo na maioria, está vendo uma imprevisibilidade no segundo semestre, né, com a questão de risco eu não vou falar de política aqui para vocês, mas uma eleição geralmente pode ser uma mudança de cenário econômico dentro de um país e o investidor estrangeiro e até mesmo o mercado lá fora vê isso como risco, vocês entendem? Uma mudança na política. A política que se tem hoje é tida como uma política que se conhece, né? E uma eleição pode ter uma mudança nessa política, que pode ser o desconhecido. E o desconhecido, gente, é o que mais assusta o mercado e mexe com o mercado. O desconhecido, vamos dar um exemplo, até para falar disso para vocês. Muitas pessoas dizem que tem medo de escuro. As pessoas não têm medo de escuro, elas têm medo do desconhecido. Porque tu pode estar no teu quarto, que é um ambiente que tu conhece, tu apaga a luz, tu já não está vendo mais, tu não conhece, tu tem medo. Então, o desconhecido que gera insegurança e medo, né? Então, estimativa de uma volatilidade maior no segundo semestre para o dólar, tá, Bruno? E aí é aquela coisa, se tu me perguntar a previsibilidade, é muito difícil, sabe? Muito difícil de ter uma ideia disso. Ficou bem claro, né, Bruno e Carlos também. A trava é para garantir que tu não vai perder, né? Tu pode deixar de ganhar, mas não vai perder. Enfim, o teu lucro já está calculado aí no preço de venda. Tu vai garantir o teu recebimento, né, do valor em dólares, enfim, né? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, que queiram fazer algum comentário, alguma coisa. Eu, pessoalmente, Carlos, te agradeço muito pelas explicações, foi muito legal poder contar com esse teu conhecimento, compartilhar ele com a gente aí, e vamos contar com a tua boa vontade também para a próxima capacitação, que a gente já está planejando, ainda não temos uma data definida, né? A próxima capacitação que a gente tem agora em maio vai ser com a professora Rosemary Machado, da UX, vai falar sobre logística internacional. Depois, dia 21 de junho, então a gente vai contar com o Luiz Fernando, que é o gerente de câmbio do Sicredi também, sobre formas de recebimento de pagamentos de exportações. E temos outras programadas, né? Até outubro a gente já tem definido todas as capacitações e depois a gente vai buscar o Carlos de novo para nos explicar aí, né, o novo marco legal do câmbio, quando tiverem definições do Banco Central e tudo mais. E outros assuntos que a gente vai recebendo, né, consultas aí do pessoal durante os atendimentos do PIEX, a gente
pode vir a solicitar a tua inteligência e teu conhecimento novamente para nos ajudar, né? Então, agradeço novamente. Não sei se o pessoal, mais alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade. Gustavo, Thiago, tudo bem? Tudo bom, Thiago? Daí, Carlos, inicialmente parabenizar aí pelo domínio de todo o tema abordado, né? Acho que parabenizar a Microempa como um todo, né? Porque acho que como empresário está participando do PayEx, né? Está recebendo uma série de capacitações, está participando da Microempa e conseguir visualizar tudo que tu está aprendendo na capacitação e toda, vamos dizer assim, a parceria que a Microempa hoje também tem com o Sicredi, né? E o Sicredi tendo todos esses recursos faz com que a gente acredite um pouco mais que a exportação não é o bicho de sete cabeças, é algo mais fácil e a gente está cada vez mais próximos desse objetivo, né? Então, acho que parabenizar pelo evento aí, pelo tema e, com certeza, todos esses complementos aí são fundamentais. Thiago, só é um prazer estar aqui com vocês. O Gustavo falou das nossas próximas agendas e eu vou estar aqui assistindo para aprender. Falou dessa situação, mas é troca, gente. De logística eu entendo muito pouco, eu vou estar aqui aprendendo também, junto com vocês. Então, eu acredito muito nessa troca. O Gustavo, a Josi, eles têm meu telefone, meu WhatsApp corporativo. Fiquem à vontade, caso vocês queiram, tá? Eu vou colocar aqui no chat, tá? Para que, se eu puder colaborar com vocês, a gente busca ser relevante, como eu falei para vocês, poder contribuir com o empresário. Essa é a nossa razão de existir aí, tá bom? Obrigado pela disponibilidade de tempo de vocês também. Eu tenho certeza que vocês tinham outras coisas para fazer. A gente costuma dizer que quem não tinha nada para fazer não está aqui, né? Geralmente vocês abriram mão de fazer alguma outra coisa para estar aqui. Isso é muito relevante, tá? Então, obrigado pelo tempo de vocês, que esse é o bem mais precioso que a gente tem, e vocês deixaram um pouco desse tempo para a gente estar aqui nessa troca, tá bom? Foi muito prazeroso, eu passei meu contato ali. É um WhatsApp corporativo, ele corta de noite, né? Mas amanhã de manhã, se vocês mandarem alguma mensagem, eu vou estar podendo estar respondendo e trocando contato com vocês. Tá bom, gente? Obrigado, Carlos. Boa noite, obrigada. Obrigado, boa noite a todos. Tchau, tchau, boa noite.